Graça e paz, como vai você? Hoje é dia 24/9 e hoje nós vamos falar sobre o chamado de Deus. E é tão interessante isso, porque às vezes a gente recebe o chamado, a gente sabe o que tem que fazer e não abre mão de fazer. Porque diz que não é suficiente, porque não está pronto, porque não está preparado, porque não tem as ferramentas necessárias, porque você não é bom o suficiente, porque a sua irmã é mais inteligente que você. Muitas pessoas dão muitas desculpas para não cumprir o chamado que Deus tem para sua vida. Agora, Deus vai estar sempre na porta do teu coração e do meu coração, falando: ei, venha atender o chamado que eu tenho para sua vida. E hoje, o nosso devocional do dia 24 vai dizer: o chamado de Deus. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Olha que interessante. Eu gosto desse texto. Por que eu gosto desse texto? Porque Jesus, quando ele tá lá pregando o evangelho, quando ele tá ali falando, das coisas do Pai, que os escribas e fariseus ficam ali: dai-nos um sinal, mostra. Jesus olha e fala assim: eu não vou dar nenhum sinal para vocês a não ser o do profeta Jonas, que não acreditava que pessoas, ao ouvirem a voz de Deus, podiam mudar de rota. Pessoas que ele, o profeta Jonas, direcionava e falava: isso não presta, isso não serve, essa não tem jeito, essa não merece ir pro céu, essa... Olha aqui, o profeta Jonas, quando ele é convocado para ir para Nínive, ele falou: ai, esse povo que não merece, não, eu vou para lá nada, Deus é bom, Deus é perdoador, vai mudar a vida desse povo, esse povo já fez tanta coisa ruim. A Bíblia diz que quem tropeça em um só ponto é transgressor da lei. E quando a gente é juiz, quando a gente julga, quando a gente fala: esse sim, esse não, esse pode, esse casou 2 vezes, esse separou, esse, fez aborto no passado, esse, cara, se Deus diz para nós: dos seus pecados eu não lembro mais, filho, dai-me o teu coração, filho, eis que faço uma coisa nova, não percebeis? Abrirei caminho no erro e rio no deserto. Se Deus, que é Deus, está falando isso para mim e para você, quem sou eu e você para ficar apontando, dizendo que o outro não pode, que o outro não deve, que o outro não tem direito? O outro não tem direito, eu ia pegar a régua, mas aqui tá sem régua. Através da minha régua? Então a minha régua que vai medir o mundo? A sua régua que vai medir o mundo? Que juiz é você? Que juiz é você? Eu prefiro apenas ser filha. Eu não vejo como Deus vê. A Bíblia diz que Deus não vê como... Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. O homem olha a aparência e Deus vê o coração. Jonas foi um profeta chamado por Deus para uma importante missão, mas que tentou fugir de seu propósito naquele momento. Sua função era de pregar em Nínive, alertando sobre a consequência dos seus maus atos das pessoas que lá viviam, buscando levá-los ao arrependimento e à mudança. Isso, por si só, era um ato de amor da parte de Deus para com aquele povo e demonstra que o Pai sempre nos dá uma chance de recomeçar. Tem um hino que eu lembrei agora que fala assim: e para ser feliz vai ter que aprender a perdoar sem ter medo de recomeçar. Esse hino é lindo. Hino antigo da minha adolescência, mas vamos lá. No entanto, movido por uma visão distorcida, escolheu fugir desse propósito. Muitas pessoas hoje também evitam seu chamado, pois não compreendem plenamente o amor de Deus. Jonas, sem entender ou concordar totalmente com a sua missão, foi surpreendentemente guiado por Deus ao seu destino, mesmo após tentar escapar. Quando Deus nos chama, mesmo sem compreensão completa, precisamos ir adiante. Nem sempre entendemos o propósito inicialmente.
Deus opera o sobrenatural, proporcionando todos os meios para nos conduzir à sua missão. Não fuja daquilo que o Pai chamou você para fazer, mesmo que você se sinta incapaz nesse momento, pois é Ele quem o capacita. É necessário simplesmente confiar. Quando Deus me chamou para a sua obra, para ser sincero com você, eu não me enxergava capaz, mas acreditava que Ele me capacitaria no processo. E tem sido dessa forma até hoje. Olha só, eu falo a mesma coisa, né? Quando Deus falou para mim assim, olha, se prepara, estuda, porque a obra que eu tenho para fazer na sua vida, você tem que estar preparado intelectualmente. Eu fiquei assim, ó céus, ó vida, ó azar, o que acontece? Não sou eu, imagina. E aí Deus falou assim, não, se prepara. E eu venho me preparando todos os dias, porque o que Deus quer fazer não depende de mim, da onde eu nasci, do pedigree que eu carrego, do lugar onde eu nasci, das pessoas que eu convivo, porque Deus é aquele que faz o nosso nome ser lembrado, mesmo quando a gente nem sabe que aquelas pessoas nos conhecem. Tá entendendo? Então, assim, esteja pronto. Tem um livro que eu gosto muito, que é O Poder Sem Limite, de Tony Robbins. E ele fala nesse livro o seguinte: sorte é o encontro com a preparação com a oportunidade. Aí a sorte acontece. Preparação, oportunidade, sorte. Bênção do Senhor, que enriquece e não acrescenta dores. Favor de Deus. Porque às vezes Deus abre porta, mas você não. Deus abre a porta para você pregar e você nunca leu a Bíblia. Deus abre porta para você ir falar com uma pessoa num lugar e você não sabe um versículo. Porque se você souber um versículo, Deus pode te usar. Você tem resistido ao chamado de Deus? Você tem resistido ao chamado de Deus? Tem dito aos céus, ao ouvido, ao azar, sou pequenininho, não sei nada, não aprendi direito, falo torto, Olha, sou dislexa, tenho a língua presa, fiz fono durante muitos anos e tô aqui falando com você. Isso não é desculpa. E eu falei assim, Senhor, me cura, porque eu gosto de falar igual um papagaio. Só que eu falava que aí eu fui pra fono e treinei nos exercícios e tô aqui falando com você. Na hora que eu escrevo, falta palavra. Na hora que eu leio, falta palavra. E às vezes eu tô lendo aqui com você e falta palavra. Mas Deus me chamou. Então tem o menor problema. Quando falta palavra, ficou desconexo. Deixa eu voltar. Eu leio de novo. Quantas vezes eu li de novo aqui com você? Para de dar desculpa. Ah, mas eu sou preta. É isso mesmo. Se Deus me vê, né? Se é dessa cor. Tem um texto na Bíblia que fala, pode o eunuco escolher a cor dele? Ou mudar a cor dele? Não dá. Eu tenho que viver o plano de Deus com essa cor que Ele me deu e ponto. E se Ele me deu essa cor, é para um propósito. Então, para de dar desculpa. Tá entendendo? Você tem resistido ao chamado de Deus? Lembre-se de que nossas desculpas não nos levam a lugar algum. Mas a confiança é o caminho para cumprir o propósito. Coloque-se à disposição do Pai, mesmo sem entender. Permita que Ele faça grandes coisas por meio da sua vida. Permita que Deus faça grandes coisas por meio da sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu coloco, Senhor, a minha vida diante do teu altar e a vida, Senhor, dessa pessoa, Pai, que tem um chamado. Eu tenho certeza que ela tem um chamado. Senhor, revela para ela o que o Senhor quer fazer na vida dela ou através dela. E em nome de Jesus, Pai, que venhamos erguer nossa cabeça como filho amado e que não venhamos seguir os passos de Jonas, mas que possamos, ó Pai, atender o que o Senhor tem, nos levantar e pedir, Senhor, me capacita. Que todos os dias, Senhor, venhamos dizer, eis-me aqui, envia-me a mim e me capacita. Eis-me aqui, envia-me a mim e capacita. Senhor, vai nos capacitando no caminho, no processo, e que em todas as coisas venhamos honrar o teu nome nessa terra. Nos abençoa mesmo com os nossos erros, que possamos nos arrepender, Pai, nos humilhar e nos santificar, porque a tua palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, e nós precisamos ver o Senhor. Por isso, o Senhor nos ajuda a nos santificar. Em nome de Jesus, Pai, nos abençoa e faz com que tenhamos um chamado lindo, que em todas as coisas venhamos honrar o teu nome nessa terra. Em nome de Jesus. Amém. Amém?
Hoje é 267 de 365 dias. Hebreus 6 é a palavra-chave. Chamado. Hebreus 6 é o texto. Chamado é a palavra-chave. Precisamos olhar as possibilidades contidas em nosso propósito, mais do que olhar para as posições, para as oposições. Precisamos olhar as possibilidades contidas em nosso propósito, mais do que olhar para as oposições. E olha só, as oposições virão quando você estiver realizando o seu chamado. Então não pare, porque Deus está vendo o seu coração. E quando você se coloca diante de Deus e fala, Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o teu querer, Deus abre porta, Deus faz com que pessoas cheguem, Deus te dá possibilidade de estudar aquilo que você não teria, Deus faz tudo novo, porque Ele quer te usar. Então se abre e diz, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser canal da tua glória e do teu louvor. E Deus fará. Tem um hino que diz assim, Deus fará o caminho e a porta que você precisa, Ele abrirá. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que Deus tenha misericórdia de você e te dê a paz. Beijo grande e até amanhã.